Quantos carros tem no Brasil? Quantas bolinhas de golfe cabem em um helicóptero? Qual o faturamento dos restaurantes nos Estados Unidos? Vocês sabiam que esse tipo de pergunta pode cair em uma entrevista num processo seletivo? E se caísse, você saberia responder? Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês passo a passo e com um exemplo de como resolver esse tipo de case. Esses tipos de problema são cases de estimativa, que são conhecidos também como guesstimates. Eles são exigidos principalmente em vagas analíticas e de negócios, tanto para estágio, para trainee, para analista, para consultor. A ideia é avaliar sua capacidade de raciocínio e estruturação em problemas que você nunca imaginou resolver antes. Além disso, é uma forma de saberem como você lida com números e sua capacidade de julgamento, para saber se os valores que você está chegando fazem sentido ou não. Ou seja, os avaliadores não esperam que você saiba de cor quantos carros tem no Brasil, por exemplo, e nem que você acerte esse número na mosca. Eles querem avaliar se você conseguir estruturar um bom raciocínio lógico para chegar em uma resposta que faça algum sentido. E por que é importante eu saber esse tipo de coisa no meu trabalho, no dia a dia? Às vezes, só com esse tipo de raciocínio mais rápido e menos preciso, você já consegue validar se um projeto vale a pena seguir em frente ou não, ou se o número que você chegou em uma análise está fazendo sentido. Tudo isso de forma rápida e sem perder muito tempo. Então vamos lá, por exemplo. Mas antes, se você chegou agora no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Saito, sou criador da Educa Negócios. Eu me formei em engenharia na Unicamp e depois eu comecei a trabalhar em consultoria estratégica, assessorando diversos executivos em projetos de planejamento estratégico. Logo em seguida, eu trabalhei como analista de negócios sênior em uma multinacional europeia. Então eu queria trazer um pouco desse conhecimento que eu adquiri, tanto fazendo vários processos seletivos, como também resolvendo cases na vida real. E espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês no processo seletivo que vocês estiverem prestando. E se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos lá. O case que eu trouxe aqui hoje é o seguinte. O entrevistador quer que você estime qual que é a receita de vendas de televisões no Brasil nos últimos 12 meses. Então a última coisa que você vai fazer aqui é ficar chutando vários valores. Como eu disse, a ideia é ver seu raciocínio lógico e sua capacidade de estruturação. Então como que a gente resolveria esse problema? Vamos tentar quebrar esse problema em partes menores. A gente sabe que a receita de televisões no Brasil nos últimos 12 meses, a gente poderia quebrar da seguinte forma. Ela é igual ao número de TVs compradas por ano vezes o preço médio de uma televisão. Então a gente quebrou o problema em duas variáveis aqui. Vamos tentar estimar a primeira, que é o número de TVs compradas por ano. Vamos tentar partir aqui de um número macro que a gente já sabe. No caso, se a gente quer estimar a quantidade de TVs vendidas no Brasil, então vamos começar com a população brasileira. A gente sabe que a população brasileira é mais ou menos em torno de 200 milhões de habitantes. Aí, esse é um número que vale a pena vocês saberem e decorarem, porque muitos cases de estimativa, eles partem desse número. Mas se, por exemplo, o entrevistador pedir para você estimar de um outro país, e você não souber, aí você vai ter que perguntar para ele qual que é o valor. E aqui não tem problema a gente trabalhar com quantidades aproximadas, já que a gente vai chegar numa estimativa, né? Eu sei que a população brasileira é um pouco mais de 210 milhões, mas a gente vai utilizar 200 milhões só para facilitar nossas contas. Então, voltando aqui no case, a gente sabe que o consumo de televisões, diferente de celular, que é um consumo individual, normalmente o consumo de televisões é por residência. Então, vamos estimar qual é a quantidade de residências que a gente tem no Brasil. A gente pode assumir que, em média, uma residência no Brasil tem em torno de 3 pessoas por residência. Tem residências que tem pessoas morando sozinhas, ou residências com famílias maiores, de 5, 6 pessoas, mas aqui eu tô assumindo uma média aí de umas 3 pessoas. E aí, de novo, você valida com o entrevistador para ver se essa estimativa faz algum sentido. Logo, se a gente tem 3 pessoas por residência, uma população de 200 milhões de habitantes, então a gente divide 200 por 3, a gente chega em aproximadamente 70 milhões de residências no Brasil. Agora vamos ver quantas TVs a gente tem no Brasil. Eu vou estimar aqui que a gente tem aproximadamente uma televisão por residência. Tem residências que não tem televisão e tem residências que tem mais de uma televisão, na sala, no quarto, mas é que eu tô colocando uma média aqui. Fiquei na dúvida entre uma TV ou duas por residência, mas eu vou assumir uma aqui. E aí, de novo, valida isso com o entrevistador. Se a gente tem uma TV por residência, então, a gente tem 70 milhões de TVs no Brasil, aproximadamente.
Só que vamos voltar aqui. O valor que a gente quer chegar é na quantidade de TVs compradas por ano. E aqui a gente tem o número de TVs no Brasil. A gente sabe que a maioria das pessoas não compra uma TV por ano, né? Então eu vou assumir que as pessoas trocam em média uma televisão a cada 5 anos. Então, se eu dividir esses 70 milhões de TVs no Brasil por 5, que é a quantidade de anos que as pessoas levam para trocar uma televisão, eu vou chegar em 14 milhões de TVs que são compradas por ano. Agora que a gente já sabe a quantidade de TVs compradas por ano, vamos estimar o preço médio de uma televisão. No caso, a gente não tem aqui muita referência, então vou estimar com o valor que eu acho aproximadamente. Então vou chutar aqui, mais ou menos, que uma televisão é em torno de uns R$ 2.000. Em alguns casos, a gente teria até que segmentar esse valor. Então, ver quanto de televisões vendidas até R$ 1.000, de R$ 1.000 a 2.000, de 2.000 para cima. Mas nesse caso, vamos facilitar as contas e deixar com preço médio geral aí em torno de R$ 2.000. Então, se a gente tem 14 milhões de TVs compradas por ano a um preço médio de R$ 2.000, logo, a receita de televisões no Brasil nos últimos 12 meses é de aproximadamente 28 bilhões de reais. A gente pode avaliar se esse valor faz algum sentido ou não, né? A gente pode usar alguns valores de referência, por exemplo, ele não poderia chegar nem perto do PIB do Brasil, né? De alguns trilhões. Então esse valor já está fazendo pouco sentido e também não pode ser muito pequeno. E aí uma pergunta adicional que o entrevistador poderia te fazer é para você comentar alguns fatores que poderiam ter influenciado nesse valor da receita de TVs no Brasil nos últimos 12 meses. E aí você poderia comentar, né? Nos últimos 12 meses, a gente teve a pandemia. Então, com as pessoas ficando mais tempo em casa, o faturamento de televisões pode ter aumentado. Outra questão é que a gente tem a Copa do Mundo. Isso pode, então, aumentar a receita com televisões daqui para frente. E aí, na parte de preços das televisões, a gente teve um aumento do dólar nos últimos tempos. Então, isso pode ter forçado com que o preço de componentes ficasse mais caro, e por conta disso, o preço das televisões também deve ter elevado nesse período, principalmente com a alta da inflação, né? Bom, então esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. E não se esqueçam de deixar o like aqui e se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.